Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de decisões difíceis na live da Duarte Garcia e a responsabilidade dos administradores por decisões em tempos de crise. Como convidado a gente tem o Carlos Ferreirinha, que ele é formador de opinião sobre o mercado e gestão de luxo, o Francisco Capote Valente, que é sócio da Duarte Garcia na área de Direito Societário, e o Pedro Simões, que também é sócio da Duarte Garcia, e falará um pouco aí da sua área de penal e compliance. Para iniciar o evento, eu vou chamar e passar a palavra para o Francisco Capote, que vai falar um pouquinho dos aspectos societários do tema de hoje. Chico, está com a palavra. Obrigado, André. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ferreirinha. Obrigado pela presença. Eu estou aqui para falar, como o André falou, para dar um panorama geral sobre a questão da responsabilidade dos administradores que ficam ainda mais exacerbadas. Se a gente ficar mais atento a isso em períodos de crise como esse que nós estamos vivendo agora, né? Então, a regra geral no direito brasileiro é que o administrador não é responsável pelos atos que ele pratica em nome da sociedade, desde que ele observe alguns requisitos mínimos, que a lei é muito taxativa com relação a isso, né? Muito fácil de entender. Ele não pode agir em contrariedade àquilo que dispõe o estatuto ou o contrato social da empresa ao qual ele está vinculado, e nem contrariamente à lei. E, além disso, ele precisa agir com o que a gente chama aí no juridiquês de dever de diligência, que é empregar na atividade um cuidado, uma atenção, como se você estivesse agindo para os seus próprios negócios, né? Então, nesses tempos de crise, a gente consegue pensar em inúmeros casos e exemplos de questão de como agir com diligência, né? A gente, por exemplo, teve um caso recente no escritório que um diretor de uma empresa perguntou: olha, eu estou numa crise grande aqui, meu caixa está curto, o que eu faço, né? Eu pago a folha de trabalhistas, eu vou pagar impostos, como é que eu posso atuar? E aí a gente até respondeu para ele, falou: olha, legal que você nos perguntou primeiro, que isso mostra a tua diligência, né? Então, acho que um ponto importante para o administrador é sempre ficar atento àquilo que pode acontecer. E aí a gente examinou a empresa, etc. Lá, naquele caso, eles tinham um plano de negócios, efetivamente, e que ele deveria, qualquer modificação deste plano de negócio, passar por uma aprovação do Conselho de Administração. Então, a gente falou: olha, então faça aí um plano econômico-financeiro, veja aquilo que vai, do ponto de vista de caixa e financeiro, machucar menos vocês, e mande para o teu conselho de administração aprovar, que era o que determinava o estatuto. Ou seja, neste caso, ele agiu com a diligência que ele deveria ter e dentro das atribuições dele. Ele não superou aquilo que o estatuto, ou invadiu aquilo que o estatuto determinava. Nesse sentido, o que eu acho que é muito importante que aí, nestes tempos de crise, todos os gestores e administradores fiquem muito atentos. Reforçando a ideia de que não é uma obrigação de meio, de resultado, né, mas sim uma obrigação de meio, é que sempre a gente tenha em mente que a diligência e o cuidado com a observância das regras e
e do que diz o estatuto é o principal ponto para os administradores ficarem tranquilos com relação à responsabilização pessoal, né? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tenha aí na cidade de São Paulo uma situação de fechamento total das lojas, né? E aí um determinado administrador fala, não, eu acho que eu tomei todos os cuidados aqui na minha loja, eu coloquei um acrílico que separa o vendedor do consumidor, etc. Vou abrir e determina a abertura, por qualquer motivo ali acontece, não precisa nem ser algum evento relacionado ao Covid em si, né? Acontece algum acidente dentro da loja, alguma coisa assim, este administrador ele vai ser responsabilizado porque ele agiu nitidamente em contrariedade àquilo que determina a legislação naquele momento, né? Um outro exemplo que a gente poderia pensar aqui, uma situação, digamos que eu estou com minhas vendas não estão legais, etc. Vou tentar vender aí uma ideia de dar um brinde para os meus compradores, para os meus clientes, e esse brinde, enfim, estou pensando aqui nas mais gerais hipóteses, digamos que seja um vidrinho de álcool gel ou uma máscara, etc., para combater o Covid. No momento em que eu faço um alarde de que essa máscara é adequada ou que meu álcool gel é adequado, eu preciso ter certeza de que eu estou tratando com um fornecedor que está me dando um produto correto, etc., sob pena de responsabilização aí do administrador. É o tal da diligência. Ele precisa sempre empregar na atividade todos os cuidados necessários, porque às vezes nesse cenário de crise que nós estamos vivendo, há um certo anseio para trazer, enfim, caixa, receita para a sociedade, pode gerar aí algum tipo de descuido, e esse descuido pode ser muito importante, né? A gente viu alguns casos recentes, que eu não conheço detalhes em si, mas gente que tinha loja de vinho e passou a vender respirador, né? Legal, o administrador pode ter identificado uma hipótese enfim, fazer dinheiro, ele conhece um fornecedor, etc. Mas, olha, eu tenho certeza de que o meu fornecedor é confiável, o meu preço está adequado, ele se presta àquilo que eu estou vendendo. O cara do vinho, que vende vinho e vai vender respirador, ele está fazendo um ato que é estranho ao objeto social. Então, como que ele consegue fazer isso, né? A gente viu neste cenário de crise muita gente tentando inovar. A inovação é super bem-vinda sempre, mas eu vou insistir aqui nesse ponto do dever de diligência. O administrador ele precisa ficar sempre muito atento com o que ele está fazendo, com quem ele está contratando, para que ele, na pessoa física, né, não responda pelos atos que ele está praticando em nome da companhia, em nome da sociedade ao qual ele está vinculado. E aí, neste caso do vinho, eu acho que é um ponto interessante para a gente trocar uma ideia aqui com o Pedro, que fala da parte penal e compliance, porque, embora a gente não conheça ali os detalhes do caso, eu estou falando só de uma notícia de jornal, a gente sabe que, vamos imaginar que nesse caso hipotético, o administrador ele não fosse o dono da empresa, tá? Ele é simplesmente um administrador, um diretor financeiro, um diretor operacional. Se ele foi lá e simplesmente vendeu
vendeu respiradores, sendo que o objeto dele era vender vinho, ele tem um problema certamente com os acionistas dele, né, com a sociedade. Mas, além disso, ele pode ter um problema também com a parte de observância de leis, né, ele está contratando com o poder público, etc. E aí, nesse passo, eu acho que o Pedro pode dar uma visão que seja interessante sobre o assunto. André, acho que como considerações iniciais eram essas que eu queria dizer. Novamente, vamos ter na mente que é o dever de diligência aí que deve pautar a atividade do administrador, e devolvendo a palavra aí para vocês. Muito obrigado, Chico. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro Simões, que vai falar um pouquinho do compliance relacionado ao tema de hoje. E então eu vou passar a palavra agora para o Pedro. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso ter vocês aqui em mais um capítulo dessa história que tem sido as lives do nosso escritório, né, do Duarte Garcia. A gente tem unido esforços entre as nossas equipes, entre os nossos times, e também com convidados especiais como o Carlos Ferreirinha. A gente agradece muito a participação aqui hoje. Chico também, Chico do nosso time de Direito Societário. Eu, Pedro Simões, do time de Direito Penal, Econômico e Compliance. A nossa ideia aqui é trazer esse conteúdo interdisciplinar para pautar uma discussão que é muito relevante todo dia, né, na gestão da empresa, que é a tomada de decisão por parte do administrador. E é um tema que se torna ainda mais complicado quando a gente passa por uma situação de crise, quando essas decisões elas se tornam decisões difíceis. E eu queria explorar um pouco com vocês o que a gente pensou quando deu esse título para a nossa live, né? O que a gente está falando de decisões difíceis? A gente está falando de decisões que vão afetar o caixa da sua empresa, que podem ter uma repercussão reputacional, que podem ter, principalmente, um impacto legal. Então, o exemplo inicial que nos veio à mente quando a gente começou a pensar esse evento era o de uma decisão que havia sido tomada, por exemplo, numa matriz no estrangeiro e que chega para o diretor da empresa brasileira e esse diretor ele encontra dificuldades operacionais, às vezes, para implementar aquela decisão. Então, uma empresa passando por um cenário de crise, essa decisão pode envolver, por exemplo, a orientação do caixa para manutenção do pagamento de determinados contratos e do não cumprimento de outras obrigações. Priorizar, às vezes, o corpo de pessoas trabalhando na empresa e tentar, ao máximo, economizar na parte tributária. Como fazer decisões dessa natureza? Decisões que certamente vão deixar alguém incomodado, às vezes dentro da organização, às vezes fora da organização, de forma segura e de forma tranquila. O Chico, o Francisco Capote Valente, mais conhecido como Chico, ele deu a chave principal da questão, que é o dever de diligência. E o que essa palavra ela quer dizer? Como é que a gente traduz essa palavra para o dia a dia pensando no compliance, que aqui eu vou tratar de forma bastante ampla, como sendo assim, os preceitos éticos que guiam a atuação de uma empresa focada num resultado que deve ser obtido de forma legítima. A principal chave para você entender o conceito de diligência que foi explorado pelo Chico é a ideia de que a decisão tomada pelo administrador, a decisão tomada pelo diretor, ela nunca é uma decisão pessoal. Ainda que esse gestor precise dar essa decisão sozinho, seja ele que tem a caneta e o estatuto ou o contrato social dê para ele o poder de decidir sozinho, essa decisão não é uma decisão pessoal, ela é e sempre será uma decisão institucional. E esse é o ponto mais relevante para a gente entender como os administradores podem tomar decisões difíceis de forma confiante, de forma segura. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo numa tomada de decisão é o processo de informação. Ou seja, esse diretor, esse gestor, ele precisa estar muito bem informado com relação ao assunto que ele vai ter que decidir. Porque quem trabalha com o dia a dia de empresa sabe que muitas vezes o diretor de operações ou o diretor de vendas, ele é chamado para tomar decisões de campos que ele não conhece no detalhe. E aí ele precisa se informar. E a primeira fonte de informação de um diretor, de um gestor de empresa,
é a sua própria organização. Ou seja, ele recebe, né, de toda a cadeia hierárquica, de todos os seus analistas, gerentes, de todo mundo que está ali sob gestão, ele recebe informações. E é muito importante que esse diretor tente formalizar esse fluxo, essa troca de informação com os seus colaboradores. O que eu quero dizer? Quanto mais difícil a decisão a ser tomada, maior deve ser a coleta de informações. Então, se você precisa tomar uma decisão sobre a parte tributária da sua empresa, consulte dentro da sua organização o time que entende desse assunto. Registre essas consultas, faça perguntas, né? Não tente atuar no escuro. É óbvio que toda vez que a gente fala de decisões que tenham impacto legal, o jurídico também deve ser consultado e o próprio time de compliance. No exemplo do Chico, por exemplo, ele falou assim, olha, é uma empresa que tem aí uma expertise na importação, né? Então ela já importa algum tipo de produto que exige um cuidado maior, um produto delicado, e ela resolve aproveitar agora esse momento de crise e importar respiradores. Aqui a gente tem um fator de novidade nessa tomada de decisão. E essa decisão ela é difícil, não porque a empresa não entende do negócio de importação e de exportação, mas porque ela não entende do negócio de respiradores. Nesse caso, então, se o gestor ele quiser tomar uma decisão bem informada, ele vai ter que procurar essa decisão fora da organização dele. Por quê? Porque dentro da organização dele tem gente que entende da importação do bem que ele já importa, né? Digamos assim, ele importa produtos têxteis. Então, dentro da organização dele, dificilmente ele vai encontrar a informação que ele precisa para tomar a decisão se deve, se pode ou não importar respiradores. E talvez seja mais fácil tomar uma decisão se ele decidir, se ele optar por passar a produzir máscaras, né? Seja a título beneficente, voluntário, seja a título de venda. Lembrando que nas duas situações, a tomada de decisão ela pode trazer responsabilidades pessoais. Então, retomando, diligência. Quando a gente fala em diligência, o primeiro ponto é tomar uma decisão bem informada. E o segundo ponto é tomar uma decisão que seja respaldada com todos os critérios técnicos, né? Uma vez que você se informa, você, diretor, conhece os critérios de atuação no mercado, dessa decisão que você precisa tomar, você precisa se respaldar com critérios técnicos. E aqui eu estou falando tanto da parte técnica, que pode envolver questões de engenharia, que pode envolver questões de química, e isso deve gerar registros. A gente ainda encontra muita informalidade nas empresas. Não, eu tenho aqui o meu engenheiro de confiança, ele me deu um parecer. Aí você pede, tá, mas cadê o parecer? O parecer é um e-mail dizendo assim, não, tá tudo tranquilo. Não, olha, é uma decisão difícil, né? É uma decisão que pode afetar a vida de pessoas, é uma decisão que pode ter um impacto de segurança do trabalho, que pode ter um impacto ambiental. Então, tente formalizar todas as suas perguntas e todas as respostas e todos os critérios técnicos. E guarde com você o registro desse processo, porque a sua decisão, de novo, ela não é pessoal, ela é institucional. E um segundo apoio, que sempre existe, é sempre importante de ser consultado, são os critérios técnicos legais, né? E é por isso que a gente fala que é sempre bom ter o telefone de um bom advogado. Mas é claro, você pode contar em um primeiro ponto com a equipe de advogados que está no seu próprio time, na sua própria organização. E aquelas questões que forem muito específicas, eles poderão contar com apoio externo. E toda vez que a gente estiver falando de contato direto com o governo, imprescindível envolver o time de compliance. Aqui no nosso escritório, a gente sempre defende que o tratamento direto da empresa com o governo, o contato, o diálogo e até mesmo o lobby, eles não são criminosos, eles não são algo ruim, muito pelo contrário. O nosso país ele só vai melhorar quanto maior for esse diálogo, né? A gente teve, inclusive, recentemente aí o marco, ontem, essa decisão do marco do saneamento básico, a gente recebe essa notícia com grande alegria, porque ela vai fomentar ainda mais esse tipo de diálogo no setor de saneamento, e a gente espera que isso aconteça em todos os setores. Mas é muito importante que ao vender para o governo, ou ao mudar, vou mudar o meu esquema de importação, né? Agora eu vou trabalhar com uma rede de canais que vai ser recebida pelo Uruguai. Como é que eu posso estruturar isso de forma lícita? Como é que eu posso estruturar isso para ter um planejamento tributário eficiente e ainda assim não incorrer em nenhum risco? Envolva o seu time jurídico, envolva o seu time de compliance. Eles vão poder te ajudar a tomar essa decisão
e ficar com a consciência tranquila, né? Então, o cerne da nossa fala aqui de hoje é as decisões que são tomadas pelos administradores, elas devem ser tomadas nunca de forma isolada, mas sempre numa rede de contatos e numa rede de informação e sempre gerando registro, gerando histórico do processo que te levou do ponto de dúvida até o ponto de tomada de decisão, tá? Para finalizar, eu queria dizer qual que é o impacto disso quando a gente fala da responsabilidade pessoal do administrador. Como o Chico colocou, na responsabilidade civil, a gente tem uma margem ali muito grande para tentar responsabilizar o administrador, às vezes, se ele atua além dos poderes que estavam delimitados no estatuto, no contrato social. Mas, especificamente, quando a gente fala de responsabilidade penal, na maior parte dos casos, a gente está falando de uma atuação dolosa. O que isso significa? Que vai ser responsabilizado aquele administrador que, de forma intencional, viola a lei e comete, então, um crime, tá? O que isso significa? Que se essa pessoa se informa e se essa pessoa se precavém e busca análises técnicas e busca pareceres e busca orientações, vai ser muito difícil ela acabar cometendo um crime na modalidade dolosa. E eu não estou falando aqui, óbvio, da hipótese do diretor, do gestor que quer cometer um crime. Essa pessoa, ela vai ter que ser responsabilizada. Eu estou falando aqui da pessoa que age de boa fé, que quer lutar pelo negócio e que quer fazer negócio, inclusive, em tempos de crise. Então, quanto mais você se informe, quanto mais você registra os procedimentos prévios à tomada de decisão, maior é a chance de você ficar seguro e não ser responsabilizado, inclusive numa esfera criminal. Meus caros, era essa a minha fala e, André, eu te devolvo a palavra agora. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua exposição muito clara. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o Carlos Ferreirinha. Ele é formador de opinião da área de mercado de luxo e gestão. Ferreirinha, te passo a palavra. Obrigado, André, é um prazer. Obrigado, Francisco, todos vocês aí pelo convite. É uma honra para mim participar aqui. E é interessante porque, além de ter a minha empresa de consultoria lidando com a questão da inteligência da gestão do luxo em todas as regiões do Brasil e na América Latina, ao longo desses últimos 19 anos, eu fui presidente da Louis Vuitton na região da América Latina e Brasil durante 7 anos, o maior grupo de luxo do mundo. E aqui, de imediato, eu quero fazer um comentário para vocês. Talvez um dos assuntos que mais tira o sono dos executivos das marcas de luxo internacionais e globais na região da América Latina é exatamente esse tema, até onde vai a responsabilidade, a corresponsabilidade e até quanto eles podem ser responsabilizados pelo aspecto pessoal, né, em relação a todas essas tomadas de decisões. E para isso, nós precisamos dividir esse universo das marcas de luxo entre 2 cenários. As marcas de luxo, que são as marcas de luxo nacionais, aquelas que têm executivos dentro do conceito doméstico, digamos assim, que tem esse modus operandi brasileiro, já faz parte da sua dialética e do seu dia a dia. O outro são as marcas internacionais que atuam no país com subsidiárias, com seus escritórios aqui de representação ou parte da unidade de negócios. E aí são 2 universos. O primeiro deles, e aqui é importante fazer esse comentário porque ele é muito complicado para as marcas internacionais. Talvez um dos meus maiores desafios nesses últimos 30 anos lidando com a inteligência da gestão do luxo no mundo empresarial e de gestão, quando eu olho para as marcas internacionais, talvez um dos maiores desafios até hoje é tentar traduzir para essas marcas internacionais, para o seu corpo jurídico e financeiro global, as particularidades do mercado brasileiro. E aí, quando se fala de mercado brasileiro dentro de uma região da América Latina, é evidente que toda a América Latina ela tem questões sempre muito mais complexas quando olhando para uma dinâmica jurídica financeira americana e europeia. Só que quando chega no Brasil, a situação no Brasil é quase surrealista, abstrata.
o nível de lacunas de interpretação que a lei permite no mercado brasileiro é de um nível tão assustador que talvez eu diria para vocês que o segundo, e aqui eu não estou exagerando, o segundo maior orçamento dedicado no Brasil pelas marcas de luxo internacionais é o apoio advocatício, aonde tem dois âmbitos aí de percepção. Um deles em tudo que envolve o mundo das taxações, né, o mundo tributário fiscal brasileiro, que é de uma das maiores complexidades do mundo, e o outro, evidentemente, tudo que se envolve a construção societária, a diligência, o compliance. As marcas de luxo globais, elas possuem, e aqui talvez entre algo, se eu posso dizer, positivo, elas são regidas por uma neurose absoluta de compliance. Elas têm pânico, literalmente pânico, dessas estruturas locais, né, nos mercados locais, longe das suas matrizes, serem responsabilidades e que isso possa respingar nas estruturas globais. Então e aqui eu falo como fui presidente da maior empresa de luxo do mundo, que é a Louis Vuitton, a sensação que eu tinha durante 7 anos é que durante 7 anos eu vivi debaixo de um regime de compliance e de auditoria, que a sensação, se você não estiver preparado, a sensação que você tem é que você acha que alguém acha que você está roubando alguma coisa o tempo inteiro como executivo principal. Porque é um pânico generalizado, muito extremista das marcas de luxo global, a tudo que envolve interpretação jurídica, tudo que envolve a responsabilidade. E aí um comentário trazido por vocês, que eu achei interessantíssimo, é esse extremo cuidado que se tem, principalmente nas corporações globais, aonde a necessidade do registro de toda a movimentação seja clara. E no caso das estruturas globais, elas precisam estar copiadas e envolvidas em todos os tipos de registros que se estão dentro da dinâmica aí das trocas, nas tomadas de decisões. E é interessante perceber por essa perspectiva, porque para quem está de fora, muitas das vezes se tem uma percepção que esse tomador de decisão local, ele é muitas das vezes engessado nas tomadas de decisões, porque a matriz fica em cima, absolutamente enquadrando o tempo inteiro as tomadas de decisões, principalmente aquelas que envolvem comportamentos de consumo ou tomadas de decisões que vão envolver situações de diálogos nas esferas públicas, nas esferas da tomada de decisões que envolvem as esferas públicas. Aquilo que é interpretado por esse executivo local, a qual eu tive esse papel durante muitos anos, como um profundo engessamento e que isso é muito desconfortável, do outro lado, que é o lado corporativo global, há uma extrema cautela e uma extrema preocupação até onde isso pode levar a uma responsabilidade jurídica no campo pessoal dos seus executivos. Então, eu finalizo aqui essa entrada de comentário dizendo que esse assunto não é somente ele necessário e importante, mas eu afirmo que é talvez uma das mais importantes preocupações, angústias e incômodos das estruturas das marcas internacionais quando operam em mercados como o mercado brasileiro, que não somente tem muitas complexidades nas interpretações, mas tem muitas mudanças. O mercado brasileiro ele cria muitas mudanças o tempo inteiro nas interpretações das leis, naquilo que foi definido. Tudo tem muita lacuna de abertura, de interpretação, de mudança, de defesa, e isso verdadeiramente para as estruturas, principalmente aqui onde eu tenho domínio de conhecimento nas estruturas globais das marcas de luxo, é possivelmente o segundo orçamento de operação no mercado brasileiro, que são as suas estruturas jurídicas de aconselhamento, recomendação e análise cotidiana das tomadas de decisões. Algumas empresas, inclusive, não permitem seus executivos localmente tomarem decisões que envolvem aí esse grau de complexidade que possa intervir no compliance, nas diligências, sem que isso esteja devidamente amparado
pela recomendação jurídica e devidamente compartilhada com o apoio jurídico global. Ou seja, o processo nessas marcas é lento, porque eles demandam muito critério nessas tomadas de decisões. Ferreirinha, obrigado pelos seus comentários, muito valiosos, e você tem absoluta razão. Tem uma frase aí no mercado que é muito comum, que é o seguinte: o Brasil não é para amadores, né? Então, quando vem o estrangeiro para cá para fazer negócios aqui no Brasil, e estando habituado a estar em outros lugares do mundo, onde o mundo é muito mais tranquilo e dinâmico e por que não transparente, de fato assusta mesmo o estrangeiro e torna a vida do administrador local bastante complicada, porque para fazer o gringo entender o emaranhado de leis e de responsabilizações não é fácil, não é trivial. Por outro lado, se eu puder deixar uma mensagem de otimismo aqui, eu vejo isso melhorando ao longo dos anos. A gente tem aí uma lei de liberdade econômica que tentou trazer aí uma dificuldade um pouco maior para aquela responsabilização pessoal dos administradores. A gente tem a jurisprudência se consolidando cada vez mais com relação a essa questão do dever de diligência, e a gente tem o Brasil ainda engatinhando, mas aprendendo muito com a questão do compliance, que eu vou deixar o Pedro falar logo na sequência, mas justamente com essa questão de deixar os atos registrados sempre para a gente ter poder rastrear e saber exatamente aquilo que está sendo ocorrendo na administração aí das sociedades. E isso, voltando para o dever de diligência, que é aquilo que a gente falou no começo, é justamente as provas que a gente vai ter em benefício do administrador de que ele foi diligente. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil ainda tem bastante caminho a percorrer e muito a aprender. Pedro, com você. Antes de passar para o Pedro, Francisco, eu só vou fazer um comentário só para ilustrar aí para todos que estão conectados a nós o que isso pode ser de dificultoso no dia a dia. Eu vou dizer para vocês que, apesar das estruturas, né, são 19 anos atuando como consultor, mas eu lidero a Associação das Empresas de Luxo Globais que operam na América Latina e Brasil. Eu vou fazer um comentário com vocês, que vocês sabem o quanto isso é recorrente, mas para muitas das vezes, para quem está de fora desse dia a dia, da tomada de decisão na posição de gestão, isso pode gerar quase uma esquizofrenia. São anos da minha vida tentando explicar para as mesmas empresas que muitas das vezes são as mesmas marcas que fazem as mesmas perguntas ao longo dos mesmos anos, porque as estruturas mudam, porque mudam de gestores, etc., você explicar o conceito do dissídio brasileiro. Gente, o conceito do dissídio brasileiro é algo tão assustador que eu já lidei com situações globais e internacionais que querem intervir na tomada de decisão do administrador local, proibindo de conceder o dissídio e dizendo que ele será penalizado globalmente por seguir com o dissídio. E você tem que explicar que o dissídio ele não é uma decisão do administrador local. Ele faz parte de uma estrutura brasileira de tomada de decisões dentro do mundo trabalhista. E você explicar para a estrutura internacional que eles querem de todas as maneiras que esse dissídio ou não seja dado, se a operação não estiver tendo resultados positivos, ou que quando seja dado por meritocracia, apenas para aqueles que merecem ganhar dissídio. Até com que você consiga explicar isso são idas e vindas em cartas e defesas jurídicas que são absolutamente desafiadoras,
porque isso são características muito locais do mercado brasileiro, que com toda a proteção que o sistema francês tem trabalhista, o conceito de dissídio é um conceito extremamente brasileiro. E que isso tem uma dívida enorme de compliance na cabeça dos administradores internacionais que não conseguem entender a demanda e chegam, muitas das vezes, querer responsabilizar o tomador de decisão local. Se ele seguir em frente, ele será penalizado pela estrutura global. Esse é o nível que a gente lida para fazer as traduções devidas e aonde o tomador de decisão local fica com medo, muitas das vezes, quais são os amparos jurídicos que ele tem quando ele diz não para uma estrutura global, que ele é obrigado a dar o dissídio no Brasil. Apenas uma ilustração desse dia a dia do administrador local brasileiro. Chico, seu microfone. De fato, Ferreirinha, o conceito de dissídio não é simples e deve ser ainda mais desafiador num cenário que as marcas de luxo, que são mundiais, precisam ter uma certa padronização de atuação ao redor do mundo, né? Então, tentar explicar esses conceitos para os gestores das marcas globais, aí, de fato, deve ser muito difícil. Vou passar aqui para o Pedro, que ia comentar alguma questão com relação ao compliance, eu acho. Ferreirinha, como sempre, cirúrgico, a gente já está recebendo aqui pedidos da sua candidatura para o Congresso, né? Não, o meu comentário são duas coisas, né? A gente lida com isso no nosso dia a dia, com essas dificuldades de tradução. Recentemente, um caso que me chamou muita atenção foi sobre como era difícil no Brasil também estruturar a remuneração dos gestores a partir das stock options, né? E de como o Brasil tem um regime que implica a parte tributária, pode implicar a parte trabalhista. Agora, com a reforma trabalhista, esse foi um problema que acabou sendo bastante mitigado. Mas, assim, como foi difícil explicar para o RH de fora que era diferente aqui, e de que botar de pé um plano de stock option era possível, mas que era muito trabalhoso e etc. Então, o que a gente nota, né? Essas traduções, elas exigem um conhecimento profundo do tipo de negócio que está sendo tocado, você precisa conhecer o negócio, e uma linguagem clara, uma linguagem acessível, né? E o que a gente mais se preocupa, como advogados, e advogados gostam de falar difícil, de ter uma linguagem pomposa, o pessoal do compliance, então, é tentar proporcionar para os nossos clientes um clima sempre de parceria, né? Que a gente forme parcerias do negócio e que o trabalho do compliance, o trabalho do advogado, e eu não estou falando só da gente, estou falando de profissionais que têm essa visão, né, no mercado, seja a visão de gerar, de fazer acontecer, né, de fazer o negócio ir para frente. E eu acho que hoje tem toda uma nova leva de profissionais de compliance que foca nisso, foca nessa capacidade de diálogo, matriz, local, com o gestor, com o colaborador, e que quer fazer o negócio acontecer, né? E, enfim, eu acho que eu vou passar de volta agora para o André, que vai coordenar o nosso tempo de perguntas e respostas. Obrigado, Pedro. É muito interessante esse dinamismo aí do mercado brasileiro, que de fato é um mercado peculiar. Até mesmo nós brasileiros acho que demoramos para entender algumas peculiaridades desse mercado, né? Bom, eu vou passar aqui para as perguntas. A primeira é para o Dr. Francisco, que diz o seguinte, é uma pergunta anônima. No exemplo dado na exposição, se o administrador identifica uma possibilidade legítima de negócio estranho ao objeto social da empresa, os respiradores, por exemplo, deixar de fazer o negócio não poderia também implicar em responsabilidade por omissão? Como deve proceder o administrador? Chico, te passo a palavra. Chico, seu microfone. Perdão, eu sempre esqueço de ativar o microfone. Obrigado, André, obrigado pela pergunta.
neste caso, o administrador, o que ele deve fazer? Como o negócio é estranho ao objeto social, ele não pode tomar essa decisão sozinho, né? Ele não tem esse poder para isso. Então, o que ele deve fazer é subir de alçada. Então, se o conselho, na minha opinião, também não pode, porque o objeto social é uma determinação dos acionistas, então ele deve subir essa decisão para a Assembleia para que seja tomada uma decisão de proceder ou não com o negócio. E na linha do dever de diligência, que é aquilo que a gente falou no começo da exposição, se ele identificou, eu concordo que uma possibilidade de negócio, eu concordo que não levar para os acionistas pode ser caracterizado aí uma falta de diligência. Agora, um ponto importante a gente ficar claro, ele identificou a oportunidade de negócio, porém não é o objeto social da sociedade. Enfim, quem vende vinho não vende respirador, assim, são coisas incompatíveis. Então, não, assim, querer colocar para o administrador uma responsabilização porque ele não levou para uma empresa que vende vinho a oportunidade de vender respiradores, não me parece ser tão óbvia assim essa responsabilização por omissão. Mas, de qualquer maneira, dentro do dever de diligência, eu acho que é de bom tom que ele leve isso para os acionistas decidirem. É isso, André. Muito obrigado, Chico, muito interessante. E vamos dar um pouquinho de sequência às perguntas, até para a gente não extrapolar o tempo. E agora acho que uma pergunta para o Ferreirinha, que diz, com tantos pontos negativos de ingresso no mercado brasileiro, por que mesmo assim é um mercado interessante? Essa é a pergunta excelente, essa pergunta, e mais do que excelente, é a pergunta onde é o grande desafio de todos aqueles que trabalham no mercado brasileiro com estruturas internacionais. Eu vejo que o primeiro ponto aqui não é encastelar e nem colocar as marcas de luxo numa posição de prestígio, de diferenciação. Esse é o dilema de todas as operações internacionais que tem o mercado brasileiro. Vamos aqui lembrar claramente a dificuldade que foi para uma das principais operações europeias, que é a FINAC, que desistiu do mercado brasileiro. Nós podemos falar aqui que nos últimos anos a Nike, que é uma empresa democrática e de profunda capilaridade, também teve muitas dificuldades e acabou tomando a decisão de fechar muitos pontos de venda no Brasil. Ou eu poderia dizer também aqui do Citibank, quando tomou, ou do HSBC, que tomaram decisões de não operarem no mercado brasileiro, sendo o HSBC a maior operação de instituição financeira do mundo, é a maior instituição financeira do mundo. Então, aqui, a complexidade do mercado brasileiro e as demandas necessárias para a desburocratização e uma capacidade mais competitiva do mercado brasileiro para se fazer negócios, não é uma demanda das marcas de luxo, é uma demanda do mercado brasileiro como um todo, até mesmo para as próprias operações brasileiras, que tem uma complexidade, né? Eu costumo dizer aqui, com todo respeito aí, Francisco, André e Pedro, a Duarte, eu sempre digo que o maior concorrente que nós temos no Brasil é o próprio Brasil. O Brasil, a estrutura brasileira é o concorrente número 1 que nós temos, com toda a nossa complexidade, toda a máquina travada. No final do dia, o mercado brasileiro é um mercado de 200 milhões de habitantes. É um mercado que tem uma capacidade regional única. Então, evidentemente que todas aquelas dificuldades colocadas aqui, que são parte de um universo de dificuldades, elas mitigam, muitas das vezes, esse estímulo de investimento contínuo no mercado brasileiro, o que leva, muitas das vezes, as operações internacionais no Brasil, operando no mercado brasileiro, teriam operações mornas, teriam operação muito estabilizadas e são muito pouco agressivas e ousadas na busca de novas possibilidades. Agora, nós temos que lembrar claramente, se a gente falar do mercado argentino, não vou nem aqui considerar que a Argentina vive uma situação muito complicada, mas a Argentina, quando está no seu momento interessante, nós estamos falando de Buenos Aires. E é isso, não é muito mais do que isso. Se a gente fala de Peru, nós estamos falando de Lima. Se nós falamos de Colômbia, que nos últimos anos se tornou um dos mercados mais importantes da América Latina,
nós estamos falando com muito entusiasmo de Cali, Medellín, Cartagena e Bogotá, 4 destinos. Se a gente fala de México, e aí eu não vou falar nem de um outro mercado da América Latina que não teria nenhum tipo de força e expressão, mas se eu falo de México, que junto ao Brasil são os 2 maiores mercados da região da América Latina, o mercado do México é um mercado quase que eu costumo dizer que ele é um estado dos Estados Unidos dividido por uma fronteira, porque 80% do PIB interno do México é feito de trade com os Estados Unidos. Mesmo assim, tirando a área de turismo do México, que é muito forte, enquanto cidades veementes como negócio, as cidades do México, Monterrey, Guadalajara. São 3 cidades, uma mais, uma menos do que isso daí. Quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando que o Brasil tem, no mínimo, 15 grandes clusters de regiões de consumo que são muito expressivas. São Paulo, Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, que sozinho é maior do que quase todos os mercados da América Latina. O interior de São Paulo sozinho representa no produto interno bruto quase a maior parte dos mercados latino-americanos. Então, a gente tem São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, região do Nordeste, com cluster, como é o caso de Pernambuco, Bahia, Fortaleza. Depois a gente tem o sul do Brasil, com expoentes de Rio Grande do Sul, Paraná e a região de Paraná, Curitiba e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você tem a região de Centro-Oeste. Quando você olha isso no mundo, dependendo da atividade de atuação, as possibilidades brasileiras são sempre vistas que quando há uma capacidade de regular e tornar o mercado mais competitivo, a visão do médio e longo prazo é explosiva. Haja vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de laranja, o maior produtor e exportador de café, é o maior e mais importante produtor de agronegócios no mundo, é o maior pânico do mercado europeu no conceito dos acordos bilaterais que estão sendo tratados nessa linguagem aí mundial, que é o acordo bilateral entre a comunidade europeia e a América do Sul. Um dos entraves para a Europa é o poderio brasileiro no agrobusiness, que ele pode verdadeiramente ser um grande empecilho para aqueles pequenos produtores europeus, etc. Mesma coisa que se fala do mercado brasileiro, do lado reverso, quando a gente fala de políticas internacionais de mercados competitivos. Então, olhando para essa pergunta, por que no final do dia é vantajoso? 2 motivos imediatos. As possibilidades brasileiras, quando vistas nas perspectivas regulatórias, elas são explosivas. Um dos maiores mercados domésticos do mundo. Segundo, o brasileiro. Para muitas operações internacionais que tomam a decisão de fazer no Brasil, o conceito, entre aspas, porque ninguém aqui está para perder dinheiro, mas o conceito do showrooming. O que eu quero dizer? O brasileiro é um excepcional comprador internacional. Quanto mais estimulado ele fica aqui, quando ele viaja, ele está entre os principais compradores mundiais, quando, evidentemente, o cenário favorece. Claro que agora nós temos um cenário muito mais desafiador, dólar alto, tem uma série de situações aí. Mas numa situação de equilíbrio, o brasileiro entusiasmado e equilibrado, ele é um dos maiores consumidores internacionais. Então, no final do dia, a conta feita com o brasileiro, domesticamente e globalmente, é uma conta muito interessante. Muito obrigado, Ferreirinha. Até puxando aí o gancho da Nike, do exemplo, a segunda pergunta, a terceira pergunta também é para você e fala aqui um pouquinho da Adidas. Os administradores das empresas de mercado de luxo estão muito vigiados, já que os consumidores estão cobrando cada vez mais um compromisso maior com a liderança empresarial responsável. Por exemplo, houve uma reação muito negativa frente à decisão da Adidas na Alemanha, quando anunciou que deixaria de pagar o aluguel de suas lojas fechadas durante o lockdown do coronavírus. Como conciliar a necessidade de sobreviver à crise e entender as novas expectativas dos consumidores? Olha, essa é uma pergunta extraordinária, cirurgicamente complicada no dia a dia, e não necessariamente somente pautada agora no momento do lockdown, no momento do distanciamento. Esse é um problema mundial. Hoje, toda essa dúvida é mundialmente, o mercado colapsou, e colapsou em cima de tomadas de decisões muito complicadas e difíceis. Eu vou até dizer aqui, pegando essa pergunta, me estimula para uma outra reflexão.
Os consumidores também estão demandando muito das marcas seus posicionamentos com vozes locais de responsabilidade social e responsabilidade sustentável. Nós temos que lembrar que quando as empresas são globais, quando elas são de estruturas internacionais trabalhando em subsidiárias, as unidades locais não têm esse direito de tomar a decisão de uma voz institucional, social, responsável, sustentável de uma operação mundial. Essas tomadas de decisões são globais, porque isso faz parte de uma linha de atuação das marcas globalmente, que não possuem a velocidade de fazer com que isso tudo chegue no mesmo momento em todos os mercados do mundo, com todas as suas estruturas locais. E isso tem sido um grande desafio. Como é que as operações locais vão dialogar com as questões sustentáveis, responsáveis, diversidade, que é um tema cada vez mais complicado e que está envolvendo muitas situações jurídicas e muitas situações de desconforto junto à comunidade social de uma forma geral. Em relação a essa pergunta especificamente do lockdown, e que igual a esse ponto eu posso levar para uma série de outras situações que eu mesmo estou gerenciando com as marcas, não é apenas a questão de não pagar aluguel, você tem uma questão trabalhista, você tem uma questão, vamos lá, botar aqui no meio da Duarte Garcia, vamos botar um assunto hoje super quente, quando você toma a decisão de um ambiente de comércio tradicional como shopping center, retornar às atividades em 4 horas, é uma tomada de decisão. Mas como é que você faz com a questão trabalhista, que a jornada de trabalho prevê 8 horas? O que você faz com benefício? O que você faz com salário? O que você faz com auxílio de transporte e alimentação quando você tem comprometido no contrato de trabalho jornadas de 8 horas, benefícios pautados nas 8 horas, o shopping volta com 4 horas? Como é que você lida com essa situação? Como é que vai se tornar aí a linguagem trabalhista dos acordos trabalhistas? E a gente sabe de quanto isso é ainda uma situação muito frágil no mercado brasileiro. No final do dia, esse grau de vulnerabilidade, tanto do profissional e tanto das empresas, que estão no meio de uma situação muito grande. Então, essa é uma questão, é a questão dos aluguéis. E aqui eu vou dizer uma coisa a quem fez essa pergunta, com todo o respeito. A decisão da Adidas, que é igual à decisão de uma série de outras empresas de suspenderem os pagamentos dos aluguéis das suas pontos de venda, sinceramente falando, você nem precisa de uma decisão corporativa. Porque mesmo que não haja uma decisão corporativa da Adidas na Alemanha, como é que a operação no Brasil não tomaria essa decisão? Até as próprias operações brasileiras estão em negociação agora para suspensão por completo dos aluguéis nesses períodos de 2, 3 meses de fechamento. Então, você não precisa nem esperar a corporação tomar a decisão, porque eu arrisco dizer que a operação local dessas marcas internacionais agiriam, na verdade, pressionando a operação da matriz para endossar o pedido deles de cancelamento do pagamento do aluguel. Aconteceria a pressão reversa de todas as formas. Então, aqui, diante de um cenário onde nós estamos aqui, todos nós, diante com a Duarte Garcia, eu vou usar um termo que eu uso há muitos anos dentro do mundo do juridiquês, né, dos advogados aqui presentes de nós. Pense 2 vezes se você quer levar realmente isso a uma situação de litígio, a uma situação de conversa, porque também os advogados são sempre os primeiros a dizer uma boa conversa pode evitar uma série de coisas. Esse é o momento que nós precisamos aprender a dialogar novamente. Esse é o momento que todos os elos da cadeia vão ter que aprender a dialogar, a entender a necessidade de uma reflexão coletiva, porque a Covid-19 pegou todos os elos. Quando eu vejo varejistas espancando o shopping center, o direito desse varejista que teve o seu fluxo de caixa totalmente interrompido, 3 meses, não era a decisão dele abrir ou não fechar, eu entendo no dia a dia, eu também sou empresário na área de varejo. Mas, do outro lado, a gente não pode esquecer que a estrutura do shopping center também tem seus compromissos. Ela tem uma estrutura de estacionamento, ela tem uma estrutura de luz, de água, de equipes que trabalham no shopping, ela tem limpeza. O que faz com essas estruturas? Então, a gente tem que começar a perceber que essa é uma crise única, de característica única, e que não tem benchmark. Não dá para abrir um livro de Harvard para saber qual foi a melhor prática que teve diante de uma situação como essa. Nunca teve uma situação como essa. Então, o primeiro ponto é
muito atenção para a busca dos amparos jurídicos, porque muitos desses amparos jurídicos não estão disponíveis, porque não existia essa crise antes. Nunca ninguém se preparou para isso antecipadamente. É um reality show. Isso vai acontecer no dia a dia. Então, esse momento é um momento que eu estou recomendando fortemente aos meus clientes: conversem, dialoguem, encontrem caminhos que sejam equilibrados para os dois lados, porque ninguém sairá vencedor dessa situação da Covid-19. Muito interessante a sua exposição e também concordo, aí é uma cadeia, e você tira de um lado, o outro perde, você tira do outro, o outro perde. Então, é muito pertinente essa sua fala de comunicação das pessoas e entender a cadeia como um todo para a tomada de decisões, né? A próxima pergunta, direcionada ao Pedro, um pouquinho aí mais de compliance, quais os riscos penais que o administrador corre ao não cumprir com medidas de compliance? Eu até acho que dá para engajar uma segunda pergunta que está embaixo para o Pedro, que uma pessoa diz que a marca publicou em redes sociais e vão contra as medidas de segurança recomendadas na pandemia. Essa pessoa poderia ser penalizada pelos prejuízos, Pedro? Bom, eu endosso aqui totalmente o que o Ferreirinha falou no diálogo, né? Inclusive, você tomar a decisão e oficializar uma decisão empresarial depois de buscar as contrapartes, de ter dialogado, é uma situação que também te traz um conforto em termos de responsabilidade, né? Então, pensando que você tem uma loja ou você é um shopping center, buscar, né, o seu respectivo parceiro ali de negócios antes de tomar uma decisão de forma unilateral. Porque depois, no dia seguinte, quando isso for olhado pelo judiciário, e acho que a mensagem que o judiciário tem passado é exatamente essa: decisões unilaterais que não passam por uma etapa de renegociação, elas podem ser olhadas com mau olhar pelo judiciário, e eu acho que o judiciário brasileiro está certo, porque ao fazer isso ele está dizendo muito claramente para o mercado: dialoguem, né, conversem. Você pode ter que tomar uma decisão difícil e a sua contraparte pode até não gostar, mas antes de você simplesmente tomar uma decisão unilateral, senta, conversa, isso ajuda todo mundo a se preparar, né, e a lidar melhor com essa crise. Indo mais especificamente para a pergunta, André, eu vou contar aqui duas situações distintas que aconteceram, dois atendimentos que a gente fez, um de uma marca de luxo, outro não era especificamente uma marca de luxo, mas eram duas empresas de fora que queriam trazer produtos novos para o Brasil, produtos diferentes, enfim, mas as duas empresas tiveram uma mesma estratégia de negócios, que era apresentar esse produto primeiro para a elite política do Brasil. E era uma estratégia que tinha vários pontos muito positivos, né? Por quê? Porque são pessoas que são influentes nas diversas regiões do país, como o Ferreirinha bem colocou, né? Eram pessoas que poderiam levar esse produto para outros mercados, que poderiam dar uma capilaridade muito grande para esse produto. Mas uma empresa, ela tomou uma decisão acertada. Ela procurou primeiro uma equipe para entender como funcionava o setor político brasileiro e como ela poderia fazer essa aproximação de forma transparente e legal. Então, eles fizeram um evento, o evento foi publicado, estava na agenda dos convidados que eram políticos, foi distribuída a amostra dos produtos dentro de valores que eram completamente aceitáveis, e foi um sucesso. A estratégia deu super certo, o produto foi introduzido no mercado, ótimo. Já a outra empresa, ela procurou esse apoio depois. Por quê? Porque ela teve a ideia de fazer um evento onde ela buscou vários políticos e levou eles para um super mega evento esportivo, pagando tudo, pagando do melhor e do mais caro, sem ter uma comunicação prévia com os órgãos, e isso, obviamente, caiu na malha ali dos órgãos de controle, foi muito mal visto, teve uma repercussão negativa que não caiu na imprensa, mas que acabou em algumas imprensas locais, isso foi pego, não repercutiu muito, mas teve uma dor de cabeça muito grande, né? Não virou um assunto de polícia, ainda bem, né? A gente entendia também que não houve ali o cometimento de um crime, mas é muito importante que esses cuidados sejam tomados de antemão,
Porque você separar uma decisão errada de um crime, às vezes é muito difícil. Aqui nesse caso, não houve um crime, não houve pagamento de propina, não houve nada disso. Mas pega mal, né? Pega muito mal, às vezes, dependendo da forma como você faz. E um e-mail poderia ter mudado toda essa situação. Um e-mail comunicando o órgão, um e-mail tornando esse evento mais público, mais transparente, né? São pequenas decisões, são pequenos fatos que podem afastar completamente um ato de gestão de uma responsabilidade pessoal. E aí, o que eu estou dizendo com responsabilidade pessoal? Eu estou falando da pessoa que tem a caneta na mão. Eu estou falando da pessoa que, no final do dia, autorizou a realização daquele evento naquele formato. E a gente sabe, isso envolve budget, isso envolve mobilização de pessoal, isso envolve engajamento. A gente não está falando do nível gerencial, a gente geralmente está falando de um nível executivo. Então, prestem muita atenção, porque, às vezes, pequenos gestos de transparência podem aliviar a tomada de decisão de forma impressionante. Para terminar, com relação à pandemia, do ponto de vista penal, seria preciso que uma marca, uma empresa, de fato tomasse uma decisão em contrariedade às normas sanitárias para que houvesse o risco de alguma responsabilização. Então, como o Ferreirinha colocou, o shopping pode abrir por 4 horas. Se um shopping ou uma loja no varejo decidir ficar aberta por 6 horas, não oferece álcool em gel, não oferece treinamento para os seus funcionários, EPI para esses funcionários, ela pode vir a ser responsabilizada. Mas, por uma questão de redes sociais, eu entendo que o risco penal está muito distante. A gente pode ter outras esferas de responsabilização, mas não criminal. E antes da gente falar em responsabilização criminal, acho que vale lembrar também da questão da cidadania que está agora, né? Então, as marcas elas podem fomentar esses cuidados pessoais, podem fomentar a medida adequada de isolamento social e retomada da economia. Antes disso é uma questão de crime, né? É uma questão de cidadania, é uma questão de reputação das marcas. Eu acho que a gente pode começar por aí. Muito legal, Pedro. Acho que é importante tomar uma decisão correta para evitar contato aí com nós advogados, muitas vezes, né? Mas a parte de consultoria sempre é importante, principalmente para que essas decisões muitas vezes sejam acertadas, né? Para encerrar aí o ciclo de perguntas, tem uma última que também é para o Ferreirinha, que pergunta anônima se na sua experiência profissional você teve conhecimento de acionamento de um seguro de responsabilidade civil de administrador chamado D&O. Funcionou na prática para proteger o administrador? Eu não tenho, André. Eu não consigo precisar uma resposta aí. Não conheço nenhum caso no meu âmbito nesses últimos quase 30 anos, lidando com isso, não consigo contribuir. Muito obrigado, Ferreirinha. E acho que agora o nosso tempo já está se esgotando, a gente até passou um pouquinho. Queria agradecer a presença do Ferreirinha, que doou aí um pouco do seu tempo para estar junto com a gente, do Chico Capote e do Pedro, que toparam aí essa empreitada na live. E queria também agradecer a todos os participantes, a todos que fizeram perguntas, e qualquer dúvida também a gente está disponível no e-mail, o Ferreirinha também, a gente pode disponibilizar os canais de acesso a ele, e a gente agradece a presença e o tempo de todos. Muito obrigado.